Bom dia, família. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim. Maravilha. Bom, irmãos, é motivo de muita alegria estarmos reunidos aqui hoje, principalmente por compartilhar esse tema que é desfrutando da verdadeira alegria. Para quem não me conhece, meu nome é Robson, mais conhecido como Robinho, e eu faço parte dos jovens profissionais aqui da igreja. E eu já quero aproveitar para deixar um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está nos acompanhando pelo YouTube. E gostaria de dar um bem-vindo para vocês. E se possível, comenta aí de qual cidade você está assistindo a gente. E já deixa aquele like da hora. Porque isso vai ajudar o YouTube a compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Amém? Amém. Então vamos lá, família. O tema da nossa mensagem de hoje é desfrutando da alegria, desfrutando da verdadeira alegria. E vamos mergulhar juntos nessa mensagem, porque assim como vocês, eu também sou alguém que encontra esperança e propósito nessa caminhada com Cristo. Eu já gostaria de fazer uma pergunta para vocês refletirem. Você já parou para pensar que seguir Jesus não é sobre regras ou fardo, mas sim sobre viver uma vida cheia de alegria, mesmo em meio a tantas coisas difíceis e ruins que acontecem? Pensem aí. Bom, para começar eu gostaria de fazer uma dinâmica lapada com vocês. Quem já brincou de dinâmica lapada? Quem conhece isso? Bom, ficaria surpreso se alguém levantasse a mão, porque eu inventei isso. Mas como que funciona? É uma dinâmica normal, como qualquer uma outra, só que depois da dinâmica vem a lapada. Então quem é que quer brincar? Bom, gente, quem aqui gosta de praia? Levanta a mão. Nossa, muita gente. Bom, para vocês que gostam de praia, né? Levantou a mão. Quanto tempo você acha que é o ideal para você conseguir desfrutar de uma praia? O dia todo. O dia todo? Alguém mais? Uma semana, 3 dias. Né? 5. Todos gostam de praia, mas cada um tem um tempo diferente de como desfrutar, né, da praia. E quem é que gosta de parque de diversões, tipo Hop Harry, Disney, enfim? Disney, tipo Play Center da vida. Play Center. Quanto tempo vocês acham que é o ideal para vocês desfrutarem de um parque, assim, para vocês saírem de lá? Nossa, desfrutei. Uma semana. Uma semana? Vai todos. 2 dias. 2 dias. Pagar R$200 em 2 dias, tá? Certo. E para os nerds agora de plantão, Marquinhos, Thiago, Robinho, quanto tempo vocês acham que é necessário para vocês desfrutar de um jogo, né? Sim, tem jogo longo, pequeno, mas em média, quanto tempo vocês acham que é o ideal para vocês conseguirem desfrutar? 5 anos. 5 Thiago, algum palpite? Um mês? Bom, família, essa foi a dinâmica, né? Agora vem a lapada. Bom, o tema da nossa mensagem é desfrutando da verdadeira alegria, e todos nós sabemos que a verdadeira alegria é Deus, né? Ele é 100% a alegria, Ele é 100% bom. Todos esses momentos que a gente compartilhou, praia, jogo, enfim, qualquer coisa, isso nos deixa alegre, né? Mas é uma alegria momentânea, uma hora ela acaba. Mas Deus, Ele é a alegria eterna. E se a gente sabe que Ele é a alegria eterna, que Ele é 100% bom, por que muitas vezes o nosso tempo com Ele é tão pouco? Por que muitas vezes o nosso tempo com Ele às vezes é 1 hora, meia hora, ou às vezes nem tem, acaba um dia e passou, nem tive o tempo com Deus. Sendo que Ele é a verdadeira alegria. Vamos dar continuidade aqui. Peraí que eu me perdi. Se encontra, Robinho. Vamos lá. Bom, tem muitas coisas, né, que nos trazem alegria. Uma boa comida, uma boa viagem, estar com pessoas, alcançar aquela meta desejada, muitas coisas. Mas como eu falei, nada se compara à alegria que vem de Deus, a alegria verdadeira. Maria, mãe de Jesus, ela experimentou essa alegria no seu espírito, né?
Olha o que diz aqui em Lucas 1, do 46 e 47. Eu já vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim, ó: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria sentiu essa alegria, porque naquela época todo o povo aguardava ansiosamente a chegada do Messias. E quando Maria soube dessa notícia, mesmo que um pouco embaraçosa, né, na época, porque ela estava noiva de José, ela era uma mulher virgem, ela se alegrou, porque ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus no seu ventre. A alegria que ela sentiu foi a alegria da salvação em Cristo. Essa foi a alegria que Maria sentiu. E quando a gente sente essa mesma alegria da salvação, a gente muda o nosso modo de viver. A gente deixa o status de estar e começa a entrar no status de ser. Por exemplo, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa alegre. É diferente de eu estar feliz, eu estar alegre. O estar é como se fosse algo momentâneo. Mas o ser é algo enraizado, é algo que já faz parte de nós. Faz sentido? Sim. É claro que vamos ter momentos tristes, né? Vamos ter momentos desafiantes, mas isso não define que você é uma pessoa triste. Você só está passando por uma fase difícil. E quando a gente tem convicção de que a gente foi salvo em Cristo, que fomos salvos por meio de Cristo, essa alegria ela é gerada em nós e ela é permanente. Ela não é a mesma que o mundo oferece, que é passageira, que é momentânea. É uma alegria que vem de Deus, o eterno, que habita em nós. Porque Jesus, ele é a própria alegria. E falar sobre a eternidade, família, é algo tão bom, assim, é algo que nos gera alegria. A gente, às vezes, imaginar, contemplar como que vai ser, ficar viajando. O Marquinhos que trabalha comigo lá, ele que me aguenta lá, a gente fica viajando nas coisas. E é muito bom a gente ficar imaginando como que vai ser algo tão maravilhoso, que não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter dor. Vai ser tudo tão incrível, a gente poder passar tempo, a gente vai ter tempo eterno com Deus, vai estar adorando Deus eternamente, vai estar em comunhão eternamente. E até algo para a gente pensar, né? Se você não gosta muito de estar em comunhão, de ter tempos com Deus, de adorar a Deus, saiba que é isso que vai acontecer lá. Então já comece a viver isso agora. Imagine também a gente tendo tempo com pessoas que a gente lê na Bíblia, né? Que a gente viu as histórias, talvez eles nem sabem que a gente sabe da vida deles. A gente vai chegar falando das coisas, nossa, hein, Moisés? Aquele povo lá deu trampo, hein? Você sabe disso. E vai ser tão legal, isso nos alegra, sabe, gente? Quando a gente começa a ter a visão pela salvação, qualquer sofrimento aqui na Terra não é tão relevante se comparado ao que está por vir por nós. É como se abafasse todas as partes ruins que a gente passa aqui. E quando a gente entrega a nossa vida para Cristo e permitimos que Ele realmente entre no nosso coração, a gente pode todos os dias desfrutar de uma novidade de vida. Porque Ele é uma fonte inesgotável de vida. Ele disse, né, na sua palavra, né, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E a alegria de Jesus, ela não é baseada em circunstâncias externas, né? Mas ela é baseada na paz que Ele nos dá. Olha o que diz aqui em João 15, versículo 11. Diz assim: Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, essa alegria, ela não depende se o dia foi bom ou ruim. Ela vem de um relacionamento com Ele. Amém? Amém. Repetindo, essa alegria não depende se o dia foi bom ou ruim. Ela vem de um relacionamento com Ele. Até porque a alegria, ela não é ausência de problemas, mas sim de estar cheio da presença de Deus. Um exemplo disso é Paulo e Silas, em Atos 16, 25, né? Eles estavam presos, estavam acorrentados, e eles lá, alegre e louvando a Deus. Porque a alegria deles não estava nas circunstâncias, a alegria deles estava em Deus.
Ou seja, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias maus, podemos desfrutar da salvação, da alegria que vem de Deus. Se você tem dificuldade, peça para que Deus gere esse coração, gere a certeza da salvação em você. Entrega hoje mesmo a sua vida a Cristo. Renuncie sua própria vida para viver a vida perfeita que Ele tem para você. E desfrute dessa alegria eterna. Amém? E como a gente pode viver isso na prática, né? Tem várias formas, mas eu separei aqui 3 bases fundamentais, né? Isso aqui é o arroz com feijão, que é para a gente conseguir desfrutar disso, né? Isso são as bases, porque seguir Jesus nos dá muita alegria, porque a gente aprende a confiar nele em tudo, em qualquer área da nossa vida. E como a gente faz isso, né? Através da oração, da leitura da palavra, comunhão com os irmãos. Porque orar nos conecta com Deus. Ler a palavra nos lembra dos ensinamentos, das promessas dele. É Deus falando com a gente. É onde a palavra nos exorta, nos corrige, nos ensina. E estar com os irmãos nos fortalece. Muitas vezes a gente está conversando com o irmão, ele nos encoraja. A comunhão, às vezes só de estar comendo ali na mesa, já nos alegra. Então, família, é tão bom a gente se alegrar nessas coisas. Quantas vezes a gente já até orou por coisas difíceis que estavam acontecendo na nossa vida, muitas vezes orando ali até chorando, mas depois da oração a gente sente aquela paz, a gente sente, é como se Deus tivesse limpado aquilo do nosso coração, a gente sente alegria logo depois da oração, não é? Eu acho que até no momento da leitura a gente se alegra também, porque a gente aprende algo novo, mesmo lendo um versículo que a gente já sabe muitas vezes. A gente entende coisas mais profundas, a gente vê novos ensinamentos, e tem os momentos que a gente enxerga Deus falando com a gente, dando uma resposta que a gente precisa. E também tem um momento que a gente viaja também nas Escrituras, a gente começa a imaginar como que era naquela época, como estava acontecendo, e começa a mergulhar naquela história e ver momentos divertidos também na Bíblia. Eu particularmente também faço muito isso. Eu gosto muito do livro de Gênesis, por exemplo. Toda vez que eu leio Gênesis, eu aprendo algo novo. É algo muito profundo, e eu consigo enxergar nitidamente que desde lá do princípio tudo já apontava para Cristo. É nítido que desde o Éden, lá no começo, tudo já apontava para Cristo. Mas eu também não deixo de viajar nas histórias que acontecem, de como acontece, e imaginar algumas cenas que, pelo menos para mim, são engraçadas, né? Um exemplo, a Torre de Babel. Para quem não sabe, foi um período que Deus ele deu uma ordem para o povo, falou assim, espalhem, vão para todo mundo, multipliquem. Só que aí teve um rei, um camarada Nimrod, que decidiu desobedecer a Deus. Ele quis ficar lá na cidade dele e construir uma torre para chegar ao céu. Só que eu fico imaginando Deus, depois de ter dado a ordem, ter feito tudo, e ele ficar olhando para aquilo, e ele falou assim, mas o que está acontecendo? Eu vou descer lá. E ele desce pessoalmente para ver o que os homens estavam fazendo. E ele fica olhando aquela presepada. Aí ele fala, só eu na casa. Sangue do meu filho tem poder. Acabei de ensinar, eles vão e faz isso. E aí Deus ele resolve de uma forma assim tão simples. Ele não precisou cair uma bola de fogo e destruir a torre, cair um raio. Ele simplesmente confunde a língua daquelas pessoas. A partir daquele momento, várias pessoas ficam fluentes em uma língua. Então, por causa de Nimrod, hoje você tem que aprender a falar inglês. Mas aí você fica imaginando como que aconteceu aquilo tudo. Tem um grande ensinamento nessa história, mas também deveria ter sido muito engraçado, porque as pessoas tentando falar uma com a outra, elas não entendiam. Um falava, preciso da carriola. O outro, what? Understand, man? E o outro lá, não compreendo o que tu diz, não abro o domingo. Imagina a confusão. Então tem momentos engraçados na vida que eu amo desfrutar disso. E na comunhão com os irmãos, quantas vezes a gente chega desanimado na igreja, a gente chega um pouco mais para baixo, e aí a gente se sente renovado na hora do louvor, na hora da comunhão,
E é isso, a alegria de Deus ela é contagiante, família. E ela é uma alegria que gera um testemunho. Isso é um testemunho muito forte que a gente pode mostrar para as pessoas. Vamos para mais uma escritura aqui, que está em Provérbios 15, 13 ao 16. Eu estou na NTLH, que a NTLH bate. Diz assim: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm um coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É muito forte o que diz aqui, né, família? Mas a gente pode pegar vários ensinamentos aqui muito profundos nesses pequenos trechos aqui, nesse versículo. E logo de cara a gente vê que a alegria deixa a gente até mais bonito, né? Uma aparência até mais radiante. Nem precisa a gente comprar produtos, né? Fazer procedimentos estéticos. Basta apenas a gente desfrutar da alegria. E aí você vai ser mais bonito. Esse é o segredo. Mas a tristeza, ela deixa a pessoa abatida, a pessoa para baixo, algumas pessoas olham e falam, nossa, que energia ruim. A pessoa acaba não inspirando ninguém. Eu acho que a pessoa não passa nem credibilidade de que vale a pena seguir a Cristo. Uma pessoa triste e abatida. Não uma pessoa que está no momento de tristeza, é uma pessoa que é uma pessoa aflita e triste. E também fala que para os que estão aflitos, todos os dias são dias difíceis. Toda vez não está bem. Toda vez, está desafiante. Toda vez mas é complicado. Tá? Todos os dias são dias difíceis. Muitas vezes até murmurando, muitas vezes até sendo ingrato. Aí passa um ano, e aí como é que tá? Nossa, mas tá difícil ainda, já passou um ano. Pessoas aflitas, todos os dias são difíceis. Mas fala que a vida é sempre agradável para as pessoas que têm um coração alegre. O mundo está desabando, a pessoa está alegre. A pessoa consegue ver a mão de Deus mesmo no meio do caos. Às vezes você para conversar com a pessoa está passando por tanta coisa, você fala, nossa, mas eu nem percebi, você está tão feliz, tão alegre. Como que você está passando por tudo isso? E eu lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Caio falou, né? Na fornalha, eles estavam lá, alegres, e Jesus estava lá com eles. Igual a Bruna mandou o vídeo lá, eles fazendo até churrasco lá. E sabe, família, eu não estou dizendo que você vai olhar para tudo e ver tudo colorido, que tudo tá bom, é um mundo fantástico de Bob. Não é isso. A gente vai ter momentos tristes e desafiantes na nossa vida. Mas o ponto é, quando você estiver nesses momentos, o que você vai fazer? Você vai adorar, igual Paulo e Silas fez na prisão? Você vai continuar obedecendo a Deus, igual o Jó fez na pior fase da vida dele? Você vai continuar focado na missão e fazer as coisas que precisa fazer no reino, mesmo estando na sua pior angústia, igual Jesus no Getsemane, como a Elis leu aqui? Jesus, ele nos dá um grande exemplo ali. Eu nem imagino o estado emocional, psicológico que ele estava sentindo ali, a ponto de suar sangue. E mesmo assim, ele seguiu em frente. Ele não se deu ao luxo de falar assim, hoje eu não estou bem emocionalmente, hoje eu não estou bem psicologicamente, então eu não vou para a igreja em casa. Então eu não vou para o estudo bíblico. Então eu não vou ter meu tempo hoje. Imagina se ele faz isso naquela hora, gente. A gente estava no óleo. Mas ele obedeceu a Deus. Tanto estava muito difícil para ele. Ele pediu para Deus 3 vezes se fosse possível afastar. Mas ele preferiu a obediência. Eu vou fazer o que tem que fazer. Por cada um de nós aqui. E já que o nosso exemplo é ele que a gente tem que imitar. Mas será que a gente vai fazer essas coisas? Ou a gente vai reclamar? Vai querer abandonar a fé?
vai querer pular do barco, vai se permitir deixar ser levado pela tristeza. Então esse é o ponto. O que a gente vai fazer nesses momentos difíceis? Sempre vamos ter dois caminhos, família. Sempre. Duas opções. A gente pode se posicionar e desfrutar da alegria, ou a gente não se posiciona e continua triste e aflito. São poucas pessoas que decidem se posicionar e desfrutar dessa alegria. E no último trecho, né, de Provérbios, ele fala, né, que é melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. O problema não é ser rico, tá, família? O problema é ser rico e infeliz, longe de Deus. Então sejam ricos, tá? Mas aqui dá pra gente refletir que não é só de dinheiro que ele está falando. Mas a gente pode ter muitos ensinamentos profundos aqui. Por exemplo, é melhor muitas vezes ter poucos amigos, mais amigos que te levam para Cristo, do que você estar rodeado de muitas pessoas e infeliz, longe de Deus, pessoas que te afastam da presença de Deus. Podemos estar na melhor universidade do mundo e estarmos infelizes lá, longe do temor de Deus. Podemos estar no melhor trabalho do mundo e não sermos felizes lá. E isso impactar diretamente no nosso relacionamento com Deus, da nossa família, até mesmo na igreja. E isso é para qualquer área da nossa vida. Podemos estar em qualquer momento e isso não nos agregar em nada. Então, para a gente refletir hoje, qual área da sua vida você não sente que tem essa alegria verdadeira? Amém. Mais? Não. O copinho vai sair voando. Então, qual área da sua vida você sente que não tem essa alegria verdadeira? E sabe, família, muitas vezes a gente já tem essa resposta. Na maioria das vezes a gente já tem essa resposta, sabe? Mas o nosso orgulho e querer que as coisas funcionem do nosso jeito não permite a gente abrir mão do que está nos prendendo e impedindo de desfrutar da alegria verdadeira. Eu vi uma analogia uma vez, um vídeo muito interessante, que dizia assim: você pega uma barra de ouro e uma barra de chocolate e você oferece para uma criança. Provavelmente a criança vai querer uma barra de chocolate, né? Porque é algo que ela tem conhecimento, é algo que é gostoso, é algo bom, ela sabe daquilo. Mas se ela soubesse que aquela barra de ouro ela poderia comprar vários outros chocolates, qualquer outro doce também, acho que dificilmente ela iria escolher o chocolate, né? E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. A gente está nos contentando somente com chocolate, sendo que Deus tem algo muito valioso, algo muito mais precioso para nós. Mas a gente prefere chocolate. Muitas vezes é momentâneo, é bom. E isso não estou falando só de pecado, pode ser qualquer coisa na nossa vida. Deus, ele tem uma alegria profunda para nós e muito valiosa, amém? Amém. A felicidade não está no que temos, mas em quem seguimos. Gostaria de dar um testemunho pessoal, família. Bom, alguns de vocês já sabem, outros não, mas eu não estou mais namorando. Não aconteceu da forma que eu acho que imaginava, da forma que todo mundo que entra no relacionamento não imagina. Mas o ponto é que eu estou grato, eu estou feliz de verdade, família. Porque eu pude desfrutar de tanta coisa boa no reino. Eu sempre quis, muitos sabem do meu contexto, que eu já me divorciei e já entrei aqui não querendo saber de nada. Então, por ver vários relacionamentos sendo formados, casamentos, isso me inspirou e eu falei, se for assim eu quero viver. E eu vivi isso. Isso é tão incrível. Eu queria viver isso e eu vivi isso. É tão bom ver todo o cuidado, sabe, todo o zelo, todo o respeito que envolve o namoro no reino. Porque eu sei que se fosse no mundo, nossa, seria triste, seria doído, às vezes até uma criança aí no meio,
seria algo muito ruim, mas com Cristo, no reino, até as coisas que parecem que é ruim, não é ruim. Tem vários ensinamentos. Tem a parte do sentimento, isso é óbvio, somos humanos, mas quando você para pensar no racional e no espiritual, eu ponho na balança, eu ganhei tanta coisa. Hoje, se eu faço terapia, é por conta também desse relacionamento, sabe? É tantas coisas boas que eu tenho para contar e desfrutar. Eu vivi isso. E hoje eu vou ter até mais autoridade para aconselhar alguém se estiver passando por isso. Talvez uma pessoa que estiver passando por algum término também, eu vou conseguir ter autoridade para falar que eu não tinha antes. Então, família, eu só vejo coisas boas, sabe? E isso é desfrutar da alegria de Deus. Então eu estou contando isso porque é possível. Eu sei que às vezes olhando tudo isso parece algo que é meio impossível, que é difícil, mas é possível sim, família. Acreditem, é realmente possível. Mas não por mim, não por minhas forças. É porque tem algo dentro de mim que me gera isso, que é o nosso amigo Espírito Santo. Até porque a felicidade não está no que temos, mas em quem seguimos. Não está no nosso relacionamento, no nosso cargo, mas em quem seguimos. Porque é Ele que vamos estar eternamente juntos depois. O resto vai ficar tudo. Mas com Ele vai ser eterno. E eu gostaria de falar um pouco desse amigo, o Deus da verdadeira alegria que habita em nós. Em Romanos 14:17, Paulo diz, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ter alegria no Espírito Santo é a gente ter certeza que a gente nunca está sozinho. Mesmo quando acabou o culto, a gente foi para casa, a gente não está sozinho. Deus está com a gente. Ele habita em nós. Ele decidiu fazer isso. Não foi algo que a gente pediu, Ele simplesmente decidiu. Ele poderia muito bem, lá no Éden mesmo, já ter acabado com tudo e ia ficar por isso, a gente nem ia saber. Mas Ele decidiu pagar o maior preço por nós. E mesmo assim, falou, além de eu pagar o preço, eu quero habitar dentro deles. Eu quero ajudar eles ao máximo. Um dia estar comigo. A alegria é uma virtude. É uma característica do cristão. E é um dos frutos do Espírito Santo. Que isso acaba representando o caráter de Cristo em nós. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente está mais próximo de Deus, mais nos enchemos da presença dEle. E a gente, consequentemente, se torna mais parecidos com Ele. E sim, Deus é alegre. A gente começa a ser mais alegre com as coisas. Porque na presença dEle há plenitude de alegria. E Cristo é a nossa esperança. Por isso que Paulo diz em Romanos 12:12, para a gente se alegrar na esperança. Que é a esperança que é essa? A esperança em Cristo Jesus. E a alegria do Espírito Santo em nós, ela demonstra a certeza da salvação de Cristo. Você tem certeza, nada tira de você que você não é salvo. É o Espírito Santo que te traz isso. E sabemos que na eternidade, como eu falei, não haverá mais tristeza, não haverá dor, mas haverá plenitude da alegria. Mesmo estando nesse mundo de trevas e tribulações que a gente passa, a gente pode desfrutar da presença de Deus e o Espírito Santo em nossas vidas. A alegria do Espírito Santo, ela não é atrelada às coisas desse mundo, né? Que a Bíblia fala coisas corruptíveis, mas sim coisas incorruptíveis que o homem não pode tocar. E o que Deus gera em nós é eterno. Por isso a nossa alegria é eterna e não passageira. Porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Amém? Amém. E para você que está nos assistindo, nos visitando, eu não sei também como você chegou a isso, não sei qual a situação que você está assistindo isso. Talvez você esteja sem esperança, sem motivação para viver, ou sem esperança em alguma área específica da sua vida. Mas eu te afirmo que Jesus é a solução. Que Jesus é o único caminho sobre a verdade. Ele é o único que está de braços abertos para te receber, independente do momento que você esteja. Porque quando Ele entregou a sua vida por nós, Ele nos amou tanto
que Ele não enxergou apenas a nossa dor e o nosso pecado, mas Ele tomou isso sobre Ele, Ele tomou sobre si, para que a gente fosse redimidos pelo seu precioso sangue. Então abra seu coração e permita que Ele entre, que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja cheio de alegria e desfrute do melhor caminho. É estreito, mas é o melhor caminho. E essa é uma alegria que atrai as pessoas, não tem como. Porque quando a gente vive alegre, as pessoas percebem algo diferente em nós. Às vezes desperta até uma curiosidade. Como que consegue? Como que está assim? Elas veem que mesmo nos momentos difíceis, temos esperança e paz. E isso é um testemunho poderoso. Então que tal a gente espalhar essa alegria hoje mesmo? Que tal a gente começar com um sorriso, uma palavra de encorajamento, um gesto de bondade? São pequenos atos que refletem a Cristo. Então, fazendo exercício agora, vira para a pessoa do seu lado, dá um sorrisão aí, amarelo ou branco, e diga: Jesus te ama. Amém. Então, família, um resuminho aqui, a gente viu que a alegria de seguir Jesus vem do relacionamento com Ele. E ela cresce quando caminhamos com Ele. E é algo que diariamente, diário, tá? Não tem folga. No nosso dia sabático de descanso, não tem folga para isso. Tem que continuar na presença dEle. E isso se torna um testemunho que impacta ao nosso redor. Então, hoje é esse convite que eu quero fazer para vocês, para que vocês venham renovar essa alegria, que vocês venham desfrutar dessa alegria. E que se tem algo que está roubando a sua paz, entrega isso para Deus. Entrega na mão dele. Se você não está sentindo alegria em alguma área específica, entrega. Só que eu já vou adiantar uma coisa: quando você ora entregando algo para Deus, é uma oração corajosa. Porque a partir desse momento, você entregou na mão dele. Então ele vai fazer o que for melhor para você, para a sua salvação. E nem sempre quer dizer que vai ser da forma que você quer, da forma que você espera. Lembre-se que Jesus morreu para te salvar. Então, se tiver qualquer outra coisa que ele vê que vai impactar na sua salvação, ele não vai negociar em nenhum momento, ele não vai hesitar para tentar afastar isso da sua vida. Porque ele quer o seu coração. Ele veio para te salvar. Amém? Amém. Mas se você já sente essa alegria, compartilhe com as outras pessoas. Seja luz na vida das outras pessoas. Alegre em outras pessoas. E tem uma escritura que diz aqui, em 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18, que diz assim, alegrem-se sempre, sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Amém. E tem duas coisas, família, que me faz ter autoridade nisso que eu estou falando aqui, no que eu trouxe para vocês. A primeira é que está escrito na Bíblia. E ela é a verdade absoluta, ela é a razão, ela é o que nos ensina, é o que nos leva. Ela é a autoridade. E a segunda é porque eu vivo isso. Eu estou vivendo isso que eu estou pregando. Eu não peguei algo e falei, eu vou mostrar isso. Não, eu estou vivendo. Isso me dá autoridade para falar. E eu sei que, às vezes, olhando para tudo isso, para tudo que a gente aprendeu um pouco aqui, vendo também como que estão as coisas aí fora, no mundo, parece algo impossível de se alcançar. Mas não é, família. Não é. E eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês. Que quando você confia em Deus, até o impossível vira motivo de alegria e paz. Amém? Amém. Muito obrigado, família. É isso que eu queria compartilhar.